Questão 7 da prova de 2005/2 da EMESCAN. Banhos gelados. É possível fortalecer o sistema imune? A busca por resposta é o que me trouxe até a sessão de natação no inverno londrino. Ao entrar na represa, vejo que a água gelada parece fogo na minha pele. Tudo que o meu cérebro consegue pensar é ir para a terra firme sem precisar de salva-vidas. Mas estudos mostram que a descarga de adrenalina vinda a partir do contato com a água fria inunda a corrente sanguínea com células de imunidade inata. Nós temos que saber a diferença de imunidade inata e de imunidade adaptativa. Então vamos lá que a gente vai aprender isso aqui agora. Imunidade é o ato de você produzir, né? Existe imunidade moral, imunidade celular, imunidade inata e imunidade adaptativa. Então vamos falar de imunidade, tá, galera? Olha só. Então vamos lá. Nós vamos falar primeiro de sistemas de defesa corporais. Vou trazer para cá para a gente poder falar melhor. Nós temos vários sistemas de defesa. Primeira linha de defesa. A gente fala que a primeira linha de defesa é sua pele e suas mucosas. Primeira linha, pele e mucosas. O que essa linha ela funciona? Ela funciona como uma barreira física e principalmente como uma barreira química. Então, uma barreira física. A sua pele ela não vai deixar micro-organismo entrar em você, mas ela também é uma barreira que a gente chama de barreira química. A barreira física é pelo contato mesmo, né? Peles e mucosas. E a barreira química é por substâncias, por exemplo, lisozima, produzida pela saliva, pelo suor. Isso daqui seria a sua primeira linha de defesa. Ela não é específica. Então, se é um prego, se é um parafuso, se é um vírus, uma bactéria, um protozoário, ele vai atuar de qualquer jeito. A sua segunda linha de defesa, a gente fala que são feitas por células, substâncias sinalizadoras e fagocitárias. Substâncias sinalizadoras e células fagocitárias. Essa segunda linha de defesa também é inespecífica. Sua terceira linha é o sistema imune, que é altamente específico. Então vamos anotar aqui, ó. Sua primeira linha e segunda linha de defesa, ela é inespecífica e ela é a chamada de inata, aquela que você nasce e ela vai atuar independente de estímulos ou não. Essa terceira linha de defesa, ela é altamente específica e ela é chamada de adaptativa. Por que ela é adaptativa? Porque ela vai se adaptar de acordo com a necessidade. Quais são as substâncias sinalizadoras, por exemplo? Aqui dentro de substâncias sinalizadoras, nós vamos ter interferons. Interferons são proteínas de aviso que vão avisar o seu corpo que você está sendo atacado. Células fagocitárias, neutrófilos, que fazem fagocitose de qualquer coisa. Você tem aqui as células natural killers, olha o meu inglês, hein? NK, que também faz fagocitose, tanto de vírus, quanto de bactérias, quanto de células cancerígenas. E você tem aqui macrófagos, né? São células no geral, a gente chama de macrófagos, células fagocitárias no geral. Elas ficam tentando fazer fagocitose e ficam tentando limpar o seu corpo, fica tentando fazer o processo de retirar do seu corpo agentes causadores de doença. Existe uma célula aqui que a gente chama de célula dendrítica. A célula dendrítica, geralmente ela faz a apresentação quando essas células aqui não estão dando conta, elas vão pedir ajuda para o sistema imune para criar anticorpo. Anticorpo é proteína que vai degradar agentes causadores de doença para facilitar a ação fagocitária dessas células aqui. Então, essas células têm em comum fazer fagocitose. Elas ficam digerindo as coisas através do processo de fagocitose. E aí a célula dendrítica é aquela célula que pede ajuda, apresenta esse antígeno, né? Pede ajuda para o sistema imune. Então, você vai ter, por exemplo, aqui uma bactéria, vamos dizer que é a bactéria da sífilis, Treponema pallidum, e você vai ter um macrófago que vai tentar digerir esse Treponema pallidum. Se esse macrófago ele não conseguir digerir a bactéria, ele vai englobar essa bactéria e depois ele vai colocar um pedaço dessa bactéria na superfície para tentar ativar o sistema imunológico. Quem que faz essa ponte de apresentação do antígeno ao anticorpo? Essa célula que a gente chama de célula dendrítica. Então, você vai ter a apresentação do antígeno ao anticorpo e isso vai acontecer e quem vai reconhecer são células chamadas células de linfócitos TCD4 ou helper ou auxiliadora. Essa célula aqui, ela vai ativar outras duas células através de substâncias comunicadoras chamadas de interleucinas. Uma dessas células, nós vamos chamar, então você vai ter a interleucina, e a interleucina, ela vai ativar outras duas células. Quais que são? Linfócito B e linfócito TCD8. O TCD8 que estava inativo, assim que ele for ativado, ele vai produzir linfócito TCD8
ativo, produzir não, né? Ele fica ativo e quando ele fica ativo, ele começa a produção agora de perforina. E o linfócito B? O linfócito B, quando ele ficar ativo, ele vai se transformar em plasmócito e o plasmócito vai começar a produzir anticorpos, que são proteínas. Não são células de defesa, são proteínas produzidas por células de defesa. E esses anticorpos, esse linfócito T, na verdade, esse linfócito B, ao mesmo tempo, eles vão produzir células de memória. Por que eles produzem memória? Para que se você for atacado novamente, elas já saibam como se defender. E sabendo como se defender, não precisa passar por todo esse sistema de comunicação de novo. Se falou de imunidade inata, gente, se restringiu a qual? Se restringiu a primeira linha e a segunda linha de defesa, que são linhas inespecíficas. E aí tem alguns grupos de células. Aí vamos lá. O banho gelado pode favorecer o sistema imune porque ativa a produção de quais células? Quais são as células que fazem parte dessa primeira linha de defesa? Macrófago, ok. Hemácia, não. O que são as hemácias? Hemácias são células que transportam oxigênio. Não tem a ver com o sistema imune, tem a ver com transporte. Linfócitos são células de defesa? Sim. Eosinófilo? Eosinófilos são células que estão relacionadas com infestação de alergia. Mas sim. Agora, aqui a gente fala que é ataque de alergia ou eumintos, que são vermes. Se você tem eosinófilo alto, ou é alergia ou é verme. É uma primeira linha inata também. Agora, fagócito, macrófago e neutrófilo. Ah, não, linfócito não. O que está errado aqui é linfócito. Linfócito é só na sua terceira linha de defesa, que é específica. A primeira linha de defesa, vamos até colocar aqui, observação número 2. Quais são as células do seu sistema imune? Células, os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, que são linhas de defesa, eles são divididos em duas categorias. A gente fala que está dividido na categoria dos agranulócitos e está presente nos... Estão divididos também em granulócitos. Eu gravei que os agranulócitos te protegem contra o mal. Onde que está o A do mal? No agranulócito. E os granulócitos te fazem bem. Monócito. Monócito faz defesa fagocitária, né? Sofre de apedese e depois faz defesa fagocitária. Então, toda vez que você falar de uma célula no seu corpo que está fazendo defesa por fagocitose, você está falando de monócito. Você tem os linfócitos, só que os linfócitos estão na sua terceira linha de defesa, que é altamente específica, e você tem basófilo, eosinófilo e neutrófilo, que também ativam e estão nas suas linhas de defesas, que são inatas, né? Eosinófilo relacionado com alergia e vermes. Aí eu gravei alergias e eumintos. Basófilo, ele tem histamina, que promove a alergia, e heparina, que é um anticoagulante. Eosinófilo também combate a alergia. Por isso que a gente fala que ele pode estar ativando no seu sistema de defesa. Por exemplo, toda vez que você vai ficar com alergia, você vai liberar histamina. E aí você vai ter uma hora que vai ter que parar com essa histamina. Histamina é liberada tanto para o basófilo quanto para o mastócito no tecido conjuntivo. Aí o eosinófilo ele libera IgE, que atua sobre o mastócito para que o mastócito pare de produzir, por exemplo, histamina. Então combate a alergia. E você tem o neutrófilo, que eu já falei para vocês que fazem fagocitose e está presente lá nas linhas de defesa inatas, né? Então vamos lá. Fagócitos, eles são, sim, fagocitários, células fagocitárias. Células natural killers, sim, coloquei para vocês. Mastócito, acabei de falar que vai fazer você ter reação alérgica, sim. Eosinófilo, que combate a reação alérgica, sim. Basófilo, que vai liberar histamina e vai fazer ter alergia, sim. Então essa daqui. Hemácia, não. Linfócito, neutrófilo, mastócito, células dendríticas, linfócito também não. Linfócito é adaptativa. Então aqui você teria que pensar nos seus glóbulos brancos menos linfócito. Então, essa questão, resposta correta,